A comunicação é um propósito divino, é um propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ausência da comunicação é um propósito infernal e vem diretamente do coração de Satanás para a destruição. A comunicação revela responsabilidade, zelo, cuidado, ela revela proteção e, sobretudo, a voluntariedade. A ausência da comunicação revela irresponsabilidade, falta de zelo, falta de cuidado, falta de voluntariedade. A comunicação é feita pelos sinceros, pelos que usam de transparência e que não deixam nada oculto, seja por vergonha ou por qualquer situação, porque sabe que na comunicação está a solução de todos os problemas. A não comunicação revela-se irresponsabilidade, falta de assiduidade, falta de sinceridade, honestidade, dignidade e, sobretudo, revela acanhamento, timidez, covardia, que gera a condenação. E, sobretudo, é um propósito maligno, satânico, diabólico. A comunicação é bênção e multiplicada pode gerar conforto entre todas as pessoas e muitas consolações. A falta de comunicação é maldição, gera desconforto, imensos prejuízos, desgraças e ruínas. Isto é uma coisa impressionante. A revelação do nosso Deus, pelo poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, disse: não vos esqueçais da beneficência. Então, antes da comunicação está a beneficência. Porque não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Porque com tais sacrifícios, ora, Deus se agrada, o diabo se desagrada. A comunicação é de Deus para a solução e resolver os problemas. A não comunicação é de Lúcifer, Satanás, o diabo, é da serpente, para que não haja solução e nem se resolva os problemas, e assim torne as pessoas condenadas por omissão e irresponsabilidade. A beneficência traz consigo os benefícios coletivos e que traz as bênçãos para todos, conforto, alegria no espírito. E, sobretudo, cumpre a justiça e a salvação. Ora, se nós não podemos esquecer da beneficência e comunicação, significa que o diabo realmente não quer que você se lembre. Então ele faz de tudo para você se esquecer da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ele quer que você esqueça, que você seja irresponsável, que você seja um omisso, calado, envergonhado, tímido, para agradá-lo. À medida que você se esquece da beneficência e comunicação, com tais sacrifícios Deus se agrada, então o diabo quer que você desagrade a Deus, despreze as beneficências, as bênçãos divinas, o socorro divino e, sobretudo, você não tenha comunicação com Deus. Porque a comunicação com os irmãos entre nós é a comunicação com Deus. O Espírito Santo, ele não é só o Espírito Santo da verdade. Ele não é só o Espírito Santo consolador. O Espírito Santo não é só o Espírito confortador. Ele é o Espírito que nos lembra todas as coisas que Jesus falou e nos lembra todas as coisas que são necessárias para o benefício da casa de Deus e da beneficência de todos os irmãos. Então, a coisa que eu mais detesto, eu, pastor Araújo, é os irmãos que não sabem comunicar suas necessidades. Não comunica suas lutas, suas dificuldades. Não comunica as necessidades da obra, que não é sua, é de Deus, que está sob a responsabilidade da liderança.
Então, deixa pra lá. Deus fala com os irmãos, o Espírito Santo fala com a liderança. Não. Você está ali para não ser um desgraçado, maldito. Toda pessoa que não se comunica é desgraçada e maldita. Ela é irmã do desperdiçador. O objetivo dela é o de Satanás. Esperar que a obra seja destruída e dizer, eu sabia que ia acontecer, mas não falei nada. Quantos você já nos viu assim? Malditos, desgraçados, amaldiçoados, estão condenados, porque em vez de agradar a Deus, agradam ao diabo. Depois se tornam fracassados, arruinados, e descobrem que foram inúteis no reino de Deus, cujo destino é o inferno, porque fazem aliança com a morte, e põem a omissão e a conivência com o erro, por sua cobertura moral. Eu não quis me intrometer. Não era na minha ossada, não era minha área. Não tenho nada a ver com isso. Essa responsabilidade aqui é do fulano. Desgraçado 2 vezes. Não é voluntário, não é zeloso, não é cuidadoso, não se importa de ter conhecimento de Deus, não se importa com a onisciência, onipresença, onipotência de Deus, não vê que está sob a aprovação divina. Porque serve a Satanás, o diabo, o grande dragão, a antiga serpente, seu conselheiro, sua conselheira. Sinto muito se a minha verdade não agrada a vocês. E falo com sinceridade, nesta igreja, eu não tenho culpa se os irmãos for para o inferno. Porque ninguém prega como eu na face da terra, tenho certeza. Não conheço ninguém que prega da maneira que eu prego. Ensina, dá entendimento, instrução, sabedoria e inteligência como eu. Eu não conheço. Eu sou o pior de todos, o mais indigno, me coloco como o pior dos pecadores todos os dias. Então, não haverá desculpa para os irmãos. Todos os dias eu me coloco como o pior de todos, para não ser superior a ninguém. Mas eu não vejo os irmãos imitar o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, o meu falar, as minhas dedicação. Eu não vejo a maioria seguir o exemplo de zelo, cuidado, responsabilidade, voluntariedade que eu tenho. Eu não vejo. Pouquíssimas pessoas. Eu não vejo quase ninguém multiplicar os talentos, multiplicar a sabedoria, a inteligência, o conhecimento. Eu não vejo. Pouca gente. Eu vejo os irmãos naquela, uma vez salvo, salvo para sempre. Não vai ser assim, irmãos. Se você não multiplicar o conhecimento, você está desgraçado. Se você não evoluir, não progredir, não multiplicar a sua fé e multiplicar os seus talentos, não haverá progresso na sua vida. Você não tem salvação. Perdão, os irmãos, não tem salvação. Só tem salvação quem multiplica os talentos. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis. Você não vai entrar. E o que é exceder a justiça dos escribas e fariseus? É deixar os frutos da lei dos escribas e fariseus e praticar as instruções dos ensinos de Deus, praticar sua justiça, sua verdade, seu amor, seu zelo, seu cuidado, sua piedade, praticar sua caridade. Se você não praticar, você só é ouvinte esquecido. Só, não passa disso. Pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. E vai fazer como a igreja de Laodiceia. Muita gente acha que a igreja de Laodiceia é aquela que está lá fora. Não, está aqui dentro, tem um monte de gente aqui. Igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora, querendo entrar. Mas o cara está ocupado com um monte de coisa, um monte de situações, mas não deixa Jesus entrar para multiplicar o seu talento. Talento só se multiplica naquele que cresce, progride, evolui espiritualmente.
E crescer, evoluir, multiplicar a sabedoria e a inteligência através do conhecimento é crescer no entendimento para exceder a justiça dos escribas e fariseus. Significa, você anula essa justiça e adquire a que vem pela fé em Jesus Cristo. Ao multiplicar, exceder, você então transcende para a caridade, isto é, você traz o Pai e o Filho para dentro da sua vida. E ele dentro da sua vida, você transcende. Você sobe e o Pai desce. O Pai desce para você poder subir. É algo extraordinário. A palavra fala que se confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, Deus está em nós e nós estamos nele. Nós estamos nele e Deus está em nós. Se confessarmos, tem muita gente que acha que confessar Jesus é falar. Não é falar, é viver. A gente confessa no caráter, na postura, na responsabilidade, na dignidade. A gente confessa Jesus no viver, no praticar, na evolução do conhecimento, no progresso da personalidade. Nós temos que praticar, evoluir, é mostrar a nossa natureza divina crescendo a cada dia. A gente faz isso quando a gente se preocupa com o nosso pensar, nosso sentir, nosso agir, o nosso falar. A gente se corrige a cada momento. Eu me corrijo a cada momento. Meus gestos, minhas ações, minhas palavras, a cada momento. Esses dias eu estava dirigindo e terminei falando uma bobagem contra um camarada que me ofendeu no trânsito. E imediatamente eu me corrigi. Puxa, eu não posso usar essas palavras. Eu não sou mais desse mundo. Eu tenho outro comportamento, uma outra postura. Então eu vigio o meu comportamento. Eu vigio a minha postura. Eu estou vigiando o meu espírito. Eu estou vigiando o meu coração. Eu estou vigiando a minha alma para não perder o meu entendimento. Então, eu tenho preocupação em que as pessoas vejam que Jesus está na minha vida. E não somente isso, eu também quero que elas vejam que o Pai está na minha vida. Vigiando o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Vigiando o meu silêncio. Então eu procuro suportar, sofrer, esperar, não me irritar, não me ensoberbecer. Não buscar os meus próprios interesses. Eu vigio para não ser leviano. Eu vigio para não ser indecente na minha postura. Então, eu vigio para não ter segredos em meu ser. Eu comunico minhas lutas, minhas aflições, minhas tribulações, como hoje de manhã eu já levantei e já contei aquele sonho para todo mundo. Eu vigio a minha postura, a minha integridade, para não perder a minha equidade. Eu vigio a minha fé, e sei que ela só pode crescer se eu vigiar por ela. Ora, nós ouvimos a pregação que diz, Paulo fala aos irmãos tessalonicenses, da alegria dele de ver que a fé dos irmãos aumenta, progride, o progresso da fé dos irmãos. E fala da caridade que cresce muitíssimo. A caridade que cresce muitíssimo é o comportamento, é a postura, é a conduta, que cresce a cada dia, a cada momento. A evolução, para poder entrarmos no reino dos céus. Se a gente não evoluir, a gente não vai subir. Então eu peço desculpa a vocês pela minha sinceridade. Nós temos que vigiar o nosso comportamento, tudo que está em nossa volta. Nós temos que ser voluntário. Sem comunicação nada funciona. A comunicação de Satanás é para destruir a glória de Deus. A comunicação de Deus em Cristo Jesus era para construir, evoluir, fazer multiplicar e progredir o seu reino. Eu espero que vocês sejam abençoados pela comunicação. Em nome de Jesus.